Então você está lá numa conversa com a sua família, quando entra num assunto que envolve ciência, e aquele seu tio que passa o dia inteiro no WhatsApp, ouve essa conversa, chega perto e solta: Ah, mas isso é só uma teoria. Não tem como saber se aconteceu de verdade. Será que é só uma teoria mesmo, hein? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o método científico na ciência em geral e como ele pode ser aplicado dentro da nossa matéria, dentro da história. Porém, antes de continuar com o vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e se você gostar do vídeo lá no final, deixa um like para fortalecer aí, para ajudar, beleza? Quando falamos sobre história, nós acabamos abrangendo vários temas polêmicos e que causam discussões até mesmo dentro da academia científica, entre os próprios pesquisadores. E o termo teoria, ele acabou se popularizando de uma maneira um pouco errada, de uma maneira um pouco distorcida, o que acaba fazendo com que a população em geral não entenda direito o que é uma teoria de verdade e acabe fazendo com que a ciência não chegue nessas pessoas pela não compreensão do que é uma teoria. Então, teoria não é algo que a gente tira do meio da bunda, do meio do nada. É um processo que tem várias etapas até se chegar a uma teoria. Falando especificamente do processo científico, ele funciona mais ou menos assim. Inicialmente, nós vamos ter um problema ou algum questionamento que nós vamos levantar. A partir desse problema, nós vamos passar a estudar toda a bibliografia, ou seja, todos os estudos, todas as coisas que já foram feitas sobre esse problema ou sobre esse questionamento. Conforme você vai pesquisando, conforme você vai estudando o seu questionamento, o seu problema, você vai acabar fazendo uma hipótese para tentar solucionar esse problema, para tentar entregar uma resposta a esse questionamento. Com a hipótese, você vai fazer o seguinte, você vai observar e testar. E a partir desses testes e observações, ela pode ter dois caminhos diferentes. O primeiro é ela dar errado durante os seus testes, durante a sua observação. E tudo aquilo que você fez como hipótese pode ter ido por água abaixo. Então o que você faz quando isso acontece? Você retorna ao ponto onde você precisa estudar, onde você precisa pesquisar, para reformular a sua hipótese, para testar ela novamente. E aí, caso ela dê certo, você vai ter uma teoria. Então vamos dar um exemplo muito prático para a gente entender esse processo. Você chega na sua casa um belo dia, depois de estudar bastante, de trabalhar, e você quer assistir TV para dar uma relaxada, você quer colocar o Netflix lá para você ver uma série. Você aperta o botão para ligar a sua TV e ela não liga. Você aperta o botão na sua TV e ela não liga também. Então você aí tem um problema. Você pode levantar um questionamento. Por que minha TV não está funcionando? Então você pode criar algumas hipóteses, como por exemplo, a minha TV não está funcionando porque acabou a força aqui no meu bairro. Então você faz o quê? Liga a luz, liga algum outro aparelho para ver se de fato acabou a energia no seu bairro. Você vê que a luz acende normalmente, você vê que o aparelho liga normalmente, mas a sua TV não está ligando. Ou seja, a sua hipótese, essa primeira hipótese deu errado, você volta e reformula a sua hipótese. Então a minha TV não está ligando porque ela está fora da tomada. Você confere para ver se o cabo da sua TV está ligado na tomada e ele está ligado na tomada bonitinho. Então essa hipótese novamente falhou. Você tem que reformular ela. Percebeu que o problema, o questionamento, ele continua o mesmo, mas a sua hipótese está falhando e você está tendo que reformular? Até o momento que você pega a sua TV, leva para um técnico, ele vai fazer uma bateria de testes para falar, ó, o problema é em tal peça, você precisa trocar. Então, após essa bateria de testes, após tudo isso que foi feito, veio a teoria de que aquela peça está quebrada e você precisa trocá-la. Esse é só um exemplo bem prático de como você pode aplicar o método científico na sua vida, no dia a dia da sua vida. As teorias do meio científico, elas precisam ser aceitas entre outros pesquisadores também. Então, se você faz uma teoria, eu posso ir lá e testar, ela tem que ficar à disposição para teste de outros pesquisadores também. A ciência é sobre estar errada, não sobre achar a verdade absoluta. As coisas na ciência, elas são constantemente testadas, e uma coisa só é certa porque ela não dá errado. Se um dia, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é super aceita no meio científico, for refutada por alguma outra teoria sobre a criação do universo, sobre a criação do mundo, ótimo,
mas ela precisa ser testada, ela precisa ser comprovada, ela precisa derrubar essa teoria que está de pé até hoje. Então tá, eu falei agora sobre o processo científico na ciência em geral, mas como ele funciona dentro da história? Bom, como a história não é uma ciência exata, esse método, essa continha, entre aspas, essa fórmula, ela não vai funcionar em todos os casos para a gente estudar história. Para isso, dentro do estudo da história, nós temos vários métodos diferentes, nós temos várias maneiras da gente estudar a história. A gente pode pegar o mesmo recorte da história, por exemplo, o Antigo Egito, e trabalhar esse recorte e estudar esse recorte de várias maneiras diferentes, com várias visões diferentes. Além do mais, quanto mais próximo está o recorte histórico de quem estuda ele, maior a probabilidade do cara que está pesquisando, da moça que está pesquisando, colocar as suas visões, as suas opiniões baseadas em métodos dentro do resultado que ele vai encontrar. Isso é muito comum. Por quê? Porque o historiador, perto daquele evento que ele está estudando, quanto mais próximo daquele evento que ele está estudando, ele vai ter sofrido consequências daquele evento, ele vai ter uma carga de vida, uma carga social que vem daquele evento, ele vai ter uma visão política, uma visão sociológica que pode ter relação ou não com aquele evento, mas que ele vai acabar colocando nos seus estudos. Gente, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui para vocês: não existe uma história pura, não existe uma história 100% real, não existe uma história sem que tenha visão de quem está estudando esse fato. Não tem isenção, não tem não tomar lado no estudo da história. É isso que vocês precisam saber, tá? Isso pode parecer um pouquinho complicado, e realmente é um pouquinho complicado, mas serve para vocês olharem, para vocês perceberem que a história, ela vai muito além da visão do seu avô que viveu em tal época e dizia que era muito melhor, mas que ele não fez um estudo aprofundado, um estudo amplo sobre a época onde ele estava vivendo. É óbvio que a opinião, que a visão, que a vivência das pessoas é importante para o estudo de história. Mas a história, pessoal, como ciência, ela é feita por pessoas que têm métodos e que chegam a teorias e que fazem hipóteses e testam essas hipóteses seguindo uma série de padrões, seguindo uma série de estudos, seguindo uma série de complementações de outros historiadores. No fim das contas, o que eu queria mostrar nesse vídeo, além do método científico que a gente pode utilizar em alguns casos da história, é como a história como um todo, ela é uma coisa complexa e é uma coisa que ela é estudada de várias maneiras diferentes. Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, para mostrar que não é só uma teoria, é uma teoria, é uma coisa que foi colocada à prova, que foi testada. Então a próxima vez que vocês ouvirem alguém falando "Ah, mas é só uma teoria", você já vai saber que essa teoria passou por um processo muito longo de estudos, de pesquisas, testes, observações para chegar a ser uma teoria. Não é qualquer opinião, não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder. E é isso. Nos vemos numa próxima. Valeu? Boa!